o tema desta noite no telão: a predestinação e a eleição. Nós vamos estudar e vamos entender isto aqui, porque é muito importante, é vital para a nossa caminhada cristã. Em Efésios 1, no versículo 4 e no versículo 5, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, Deus maravilhoso, nós queremos nesta hora te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu gostaria, Senhor, que o Senhor abrisse os olhos dos teus filhos para que eles pudessem enxergar neste momento como o Senhor tem dado a eles muito. O Senhor nos deu um lar, uma casa, uma família, filhos. Quantos pais aqui hoje são ajudados, são auxiliados pelos filhos? O Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. Quantos filhos recebem o amor e o cuidado dos pais? O Senhor nos deu esta igreja. O Senhor nos deu um ministério sólido, um ministério sério, amigos e irmãos verdadeiros que podemos contar a qualquer hora e momento. Queremos te agradecer, Pai. E queremos reconhecer que o Senhor é bom, que o Senhor é o motivo de estarmos aonde estamos. E nesta hora, meu Deus, eu quero colocar diante de Ti este estudo bíblico e pedir que o Senhor esteja nos revelando, nos fazendo entender e compreender as verdades que serão ministradas neste momento. Fala conosco, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, diácono. Meus amados irmãos e irmãs, minha família, hoje nós vamos tratar de um assunto que é de absoluta soberania de Deus, que é fundamental para a vida de um cristão. Nós vamos estudar sobre a predestinação e a eleição. Eu gostaria de fazer um parênteses, abrir um parênteses antes de adentrarmos no estudo, porque este aqui é um assunto que não pode ser ignorado, precisa ser muito bem compreendido. Eu percebo na obra de Deus que algumas coisas que não estão na Bíblia recebem uma ênfase muito grande na vida do povo de Deus. Sabe, existem coisas que a Bíblia não fala, a Bíblia não comenta, quizás a Bíblia condena, nada disso. E as pessoas falam disso, usam isso, e muitos cultos são falados e tratados acerca desses assuntos. Com todo respeito a todos os ministérios, mas se vê falando muito hoje, campanha disto, campanha daquilo, é campanha do sal, é campanha do óleo, é campanha da fita, é campanha... Coisas que não surtem efeito algum, não está na Bíblia, e as pessoas fazem cultos em razão disso. Você vê pessoas, às vezes, condenando outras pessoas porque cortou o cabelo, porque usou uma maquiagem, porque pôs um brinco, porque colocou um piercing, e as pessoas condenam. Então você vê hoje as pessoas tocando em vários pontos que nós não encontramos na Bíblia, tampouco a Bíblia condena, mas as pessoas estão preocupadas com isso. Mas a minha preocupação como pastor,
a minha maior preocupação como um pastor evangélico é quando a Bíblia Sagrada relata algumas coisas e o povo de Deus não dá ênfase para aquilo que está na Bíblia. Porque pior, entenda bem o que eu estou dizendo. Preste atenção neste parênteses que eu estou abrindo. Pior do que falar daquilo que não está na Bíblia, dar ênfase para coisas que não têm parte com Deus, coisas que, não têm proveito algum. Pior do que isso é negar aquilo que a Bíblia diz. Ou seja, é fazer vistas grossas para aquilo que a Bíblia Sagrada fala e ensina. Então, este assunto da predestinação é um assunto que pouco se vê nas igrejas evangélicas. Se nós pegarmos Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo escrevendo aos Efésios, se você pegar Coríntios, você vê o apóstolo Paulo falando sobre predestinação. Agora, algumas pessoas dizem assim: pastor, eu estou há anos e anos na obra de Deus, eu nunca ouvi um sermão, uma homilia, uma mensagem, um estudo bíblico falando de predestinação. Não te soa estranho? Não te soa estranho ouvir coisas que não estão na Bíblia? Não te soa estranho aquilo que está na Bíblia ser ignorado por uma parcela do cristianismo? Nós pegamos os nossos irmãos presbiterianos, falam sobre predestinação. Tem cultos e falam sobre predestinação. Salvo eles que eu saiba, poucos são, ou quizás nenhum, talvez só o nosso, que trate desta questão, que abra a Bíblia para falar daquilo que a Bíblia nos ensina. Estou chamando a sua atenção para que você comece a despertar e entender. Por que existem assuntos que o povo de Deus não gosta de tratar? Primeiro ponto, porque não é interessante o povo de Deus saber. Segundo, isso não vai render dinheiro à igreja, porque muitos cultos estão interessados no bolso das pessoas, no dinheiro que a pessoa vai trazer. Isso não rende dinheiro para ninguém, pastor. E terceiro, por falta de conhecimento bíblico e de revelação da graça de Deus, que o povo de Deus não tem tido. Então, nós temos que entender e temos hoje que dar ênfase, não podemos ignorar o que a Bíblia Sagrada ensina. Amém? Diga, eu não posso ignorar o que a Bíblia Sagrada ensina. Então, predestinou. Temos aí, predestinou. Põe a palavra, predestinou. Vamos esmiuçar um bocadinho, tá? Lembre-se que isso aqui é um estudo bíblico. Então, você tem que me acompanhar o meu raciocínio. Predestinou, separa. Pré é o quê? Primeiro. Primeiro, destinou. Então a Bíblia diz que Deus primeiro destinou, que Deus separou primeiro, que Deus fez uma separação primeiro e deu um destino. Esta palavra, se nós formos no grego, temos ela aí, proorizo no grego, predestinou, proorizo. Pastor, o que o irmão fala do grego? O que é grego? Eu não entendo lufas de grego. O que é grego? Grego, o Novo Testamento foi escrito no grego. Se você pegar de Mateus a Apocalipse, isso aqui é uma aula teológica, a Apocalipse foi escrito no grego. Se você pegar o Velho Testamento, foi escrito em hebraico. Então, nós estamos estudando o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito no grego. A língua portuguesa é uma língua pobre. Então, em relação a outras culturas, a outras línguas, é uma língua pobre. Então, quando você lê a palavra correta, a palavra no original em que a Bíblia foi escrita, a palavra predestinou, no grego é proorizo. O que é proorizo? Quando Deus diz que Ele predestinou. Então, quando nós lermos, porque Deus predestinou, o que nós estamos lendo? Proorizo. Deus predeterminou. Proorizo é predeterminar, é decidir de antemão, decreto de Deus desde a eternidade, designar de antemão. Então, Deus predestinou. A Bíblia está dizendo que Deus
predeterminou, Deus decidiu de antemão, desde antes da fundação do mundo, Deus deu um decreto, decretou desde a eternidade, Ele designou de antemão. O quê? Então agora vamos ler Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para... Então a Bíblia está dizendo que Deus, Deus predeterminou, Deus decidiu, Deus decretou desde a eternidade que nós seríamos para... Isto é predestinação, é o ato do amor de Deus. Então quando nós nascemos, você não foi um acidente de percurso. Então, eu caí aqui neste mundo, pastor. Pastor, eu quase fui vítima de aborto. Era melhor eu ter morrido, era melhor minha mãe ter me abortado. Meu irmão, aquieta o coração. Olha, não há aborto que possa impedir um filho de Deus de vir à vida. Não há nada nem ninguém que pudesse impedir a sua existência, o seu nascimento. Algumas pessoas, com todo respeito, quizás conheceram o pai ou a mãe. Às vezes foram colocados no mundo, o pai foi embora, a mãe foi para um lado, foi criado por uma avó, por um orfanato. Mas se tu és prorizo, se tu és um decretado por Deus para Ele, você está aqui por determinação de Deus. Então, tu não és um acidente de percurso. Nós temos que começar a entender as coisas. Diga, eu não sou um acidente de percurso. Então nós estamos reconhecendo quem nós somos, o devido valor que nós temos. Agora as pessoas não comentam isso, a igreja não fala isso, a igreja não orienta o povo de Deus a saber quem é. Eu estou aqui mostrando a sua origem, para que você nasceu, a quem você pertence. Você pertence a Deus. Então a predestinação e a eleição começou quando? Antes da fundação do mundo. Não foi por obras, não foi por merecimento, foi por desejo explícito de Deus, pelo beneplácito da sua vontade. Está aí, ó. Segundo o beneplácito da sua vontade. Foi vontade de Deus te escolher para Ele. Você está entendendo como nós começamos a entender a importância que nós temos? Qual é o nosso papel nesta sociedade? Porque parece que, o que é o crente? O crente é um cara que vai lá na igreja, dá o dinheiro lá no envelopinho, e ele canta lá uns louvores, uns aleluia, e ele não fuma, não bebe, ele não usa droga, não mexe com o que é dos outros. Isso é ser crente. Você acha que é só isso? Meu irmão, tu és um decretado. Deus decretou que você é dele, que você pertence a Ele, você vai morar a eternidade com o Senhor. Nós estamos aqui na terra, sabe, com um propósito divino. Você não nasceu aqui, por que eu nasci? Eu, quando era mais garoto, às vezes eu me dava umas paranoias, uns complexos de loucura, uns negócios malucos. E você imagina, meu pai deixou mamãe comigo com poucos dias, foi embora, arrumou outra mulher, constituiu outra família. Minha mãe, tadinha, doméstica, uma vida terrível para me criar, uma situação. E minha mãe teve que me mandar para a Bahia, aquela história que eu já falei aqui 50 mil vezes. Tive que morar com os meus avós, até que ela foi me buscar de novo, toda aquela situação. E de vez em quando, pairava os complexos de inferioridade. Eu dizia assim, por que eu não morri? Por que minha mãe não me abortou? Por que eu não morri naquele acidente? Por quê? E eu, com 12 anos, vivia, por que eu não morri? Por que eu não morri? Hoje eu entendo por que eu não morri. Prorizo. Porque há um propósito de Deus na minha predestinação. Sabe o que é um propósito de Deus na sua vida? Até a pessoa que está ao seu lado hoje, há um propósito de Deus. Diga aí para o seu marido, há um propósito de Deus em nós estarmos juntos. Diga aí para o seu irmão, diga, há um propósito de Deus em nós estarmos juntos. Há um propósito. Aliás, não só um propósito, talvez ninguém mais te queria também, viu, querido? Porque tu tem uns camaradas aí que tá meio feinho, ninguém queria. Então, Deus nos escolheu para Ele. Então você é um escolhido de Deus. Deus, olha, eu quero frisar isso aqui. Diga, Deus me criou e me escolheu para Ele. É isso que a Bíblia diz. Olha, Deus nos salvou e nos chamou, nos elegeu, nos escolheu antes
dos tempos eternos. 2 Timóteo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e... Olha, quem foi que determinou que nós seríamos dele? Fomos nós? Nós aprendemos quarta-feira. Não. Foi Deus com sua determinação e graça. Quando foi isso? Antes dos tempos eternos. Deixa eu explicar para você entender, porque há uma confusão. Pastor, como é que começa a história do homem? Antes do mundo ser formado, nós já existíamos. Como? Em espírito. Deus não está criando pessoas, Deus não está criando espírito. A Bíblia diz que Deus completou a sua obra e no 7º dia descansou dela. Então toda a obra de Deus, todo o plano foi feito. Então tudo que Deus fez foi antes da fundação do mundo. E depois o que Deus veio fazendo foi dar forma. Você vê ali a passagem bíblica que narra a nossa existência antes da fundação do mundo, entre outras que nós vamos ler aqui, diz que quando as estrelas rejubilavam e cantavam, quando eram criados todos os filhos de Deus. Nós somos criados antes da fundação do mundo. E quando nós somos criados, como? Em espírito. Deus primeiro criou o nosso espírito. Depois, a cada um de nós. Eu em 1976, você em 1980, 83, 90, 70, 40, 41, 39, 33, não sei. Você foi revestido de carne. Você tomou forma. Você recebeu forma. Mas nosso espírito já existia. Então Deus te escolheu para Ele quando? Antes da fundação do mundo. O teu corpo não, o teu espírito. Olha aqui, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Agora, 2 Timóteo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, santificação no Espírito e fé na verdade. Esse desde o princípio é desde antes da fundação do mundo, antes dele criar quando ele criou o teu Espírito. Daqui a pouco eu vou fechar isso aqui, vou alinhavar, não fique preocupado não, vou te mostrar as bases bíblicas para isso, para você entender. Romanos 9, versículo 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a sua glória preparou antemão, previamente, significa previamente, antecipadamente, antes da fundação do mundo. O Senhor nos mostra na sua palavra que Ele nos escolheu para Ele antes mesmo de nós termos este corpo de carne que nós temos. Vou te mostrar aqui uma passagem bíblica que mostra isso com muita clareza. Jeremias 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te... O que a Bíblia está dizendo? O que Deus está dizendo? Olha, antes que eu te formasse, Deus, eu te conheci. Quando foi antes de formar? Antes de você nascer, antes de você ter forma, o teu espírito. Nós temos um espírito. O ser humano é corpo, alma e espírito. Você tem um corpo de carne que volta ao pó. Você tem uma alma que é o que dá ânimo, que é onde estão as emoções, sensibilidade. Está tudo na alma. Este sentimento, alegria, tristeza, emoção, amor, tudo isso está na alma. E você tem um espírito. Por isso que a Bíblia diz, o corpo volta ao pó e o espírito torna. Torna significa retorna, volta, torna a Deus que o deu. Se a Bíblia diz que o corpo volta ao pó e o espírito torna, ou seja, o espírito retorna, é porque nós viemos de onde? De lá. Senão, não falaria torna, não falaria retorna, não falaria torna a Deus. Falaria vai para Deus, torna é retornar, voltar a Deus. Então, está aqui. Antes que eu te formasse no ventre materno,
eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta Então, antes que você tivesse forma. Mas pastor, será que não está querendo dizer quando sabe, o embriãozinho ali é do tamanho de uma cabecinha de alfinete, que aí ele vai ali e não dá nem para ver? Será que não é isso? Não, aí tem forma. Mas pastor, do tamanho de uma cabeça de alfinete. Pois é, tem forma de cabeça de alfinete, tem forma. A Bíblia diz, antes que formasse, antes que desse forma, antes que tivesse qualquer forma, tamanho, eu te conheci. Então nós somos criados em espírito. Nós somos seres espirituais. É que nós temos um corpo carnal que está aqui vivendo esta vida na carne e ficamos pensando apenas nas coisas materiais e carnais. Você já teve a sensação, em alguns momentos da sua vida, que você já conheceu alguma pessoa? Já teve algum momento da sua vida que você disse, mas eu já vivi isso, eu já passei por isso. Oh, pastor, isso não é, eu estou ouvindo isso aí, não me é estranho, parece que eu já ouvi isso. Pois é porque você recebeu tudo isso do próprio Deus. Quando nós recebemos este corpo de carne, este corpo que é fiel ao pecado, nos impede, sabe, que temos uma natureza carnal que nos impede de lembrarmos de tudo isso, do que nós vivemos com Deus antes de estarmos aqui. Nós somos seres espirituais. Mas Deus não quer nada com a tua carne. Não quer nada com a tua carne volta ao pó. O teu espírito torna a Deus. A tua carne volta ao pó. A carne é corpo de humilhação. A carne é vendida à escravidão do pecado. Deus não quer nada com a tua carne. Quem está entendendo isso? Então, pastor, então me explica uma coisa. Se Deus me criou para Ele, se Deus criou o meu espírito, se Deus já me preparou para Ele, se eu pertenço a Deus, Ele me trouxe aqui nesta terra, aí eu vivi aqui, e de repente eu tive um encontro com Jesus, a minha vida foi mudada. Agora me diga uma coisa, toda pessoa pode crer em Jesus para ser salvo? Toda pessoa pode crer em Jesus para ser salvo? Não. Não. Eu já expliquei aqui em alguns estudos, a palavra mundo, na língua portuguesa, ela é muito rasa. Todo mundo foi lá em casa. E como é que foi o culto hoje? E foi todo mundo. O mundo todo veio para o culto. Então nós usamos o mundo que é para mundo. Só que na língua grega, mundo, tem o mundo okumene, do grego, okumene, que significa o mundo dos filhos de Deus, os eleitos de Deus. Existe para a palavra mundo, mundo aion, que é os filhos da perdição. Tem também Sheol, que significa o inferno, mundo, inferno. Tem também cosmos, que significa planeta. Então, a língua portuguesa fala mundo, mundo é mundo. Mas na língua grega não. Então, quando diz lá, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, então, para aquele que nele crê. Ele deu o Filho para aquele que nele crê. Não é todo mundo que crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós lemos esta passagem no grego, porque Deus amou o ocumene de tal maneira, Deus amou os seus filhos de tal maneira. Porque senão, há um contrassenso. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer. Lembra de uma passagem que Davi vai para a guerra? Ou o rei Saul foi para a guerra. E aí Deus fala, olha, mata todo mundo, mata a criança, não deixa ninguém. E agora? Que Deus é esse? Mas não se assuste com o que eu vou dizer. Não vai fugir da igreja. Mas o ímpio não conta para Deus. Filho é filho. Quem não é filho, não é filho. Porque senão você pega a Bíblia, a contradição, pastor. Porque como é que Deus mandou matar? Como é que Deus mandou cortar a cabeça daqueles profetas de Baal? Mandou arrancar a cabeça dos feiticeiros? Como é que Deus dá força para um homem, sabe, matar com espada 400 feiticeiros, pastor? Por quê? Veja, deixa eu explicar uma coisa. Eu não estou dizendo que você tem que matar ninguém, nem que quem está na feitiçaria é filho do diabo. Está agindo enquanto está lá.
se é um filho, Deus vai buscar, tira de lá e muda a vida. Quantos de nós não saímos de terreiro de macumba, de tanta coisa aí? Não estou dizendo isso. Agora, nós não sabemos quem é e quem não é. Eu não sei, você não sabe. Só Jesus sabe. Agora, quem é filho é filho. A Bíblia diz que tem ovelha e tem lobo. Tem filho das trevas e filho da luz. Tem joio e trigo. Vaso de honra e vaso de desonra. Quem está entendendo? Então nós temos que começar a entender que Jesus não morreu por toda a humanidade. Porque ele disse, nenhuma ovelha se perderá. Tem um monte de gente morrendo sem Jesus, então ele está falhando? Não, ele diz ovelha. A ovelha não vai se perder. A ovelha, ele vai buscar a desgarrada, ele deixa 99 em segurança e vai buscar a perdida. A igreja está entendendo até aqui? Eu sei que é complexo, mas faz um esforcinho para você entender. Então, não é qualquer pessoa. Atos 13:48 diz assim, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados ou predestinados, você começa a entender, para a vida. Quem foi que creu? Foi todos. Todos quem? Está claro aí na Bíblia? Deixa eu ver aqui. Pois você pode conferir na sua Bíblia em casa. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam, se glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então a Bíblia diz que existe todos, que é um grupo, que foram destinados para a vida eterna. Então isso significa que existe um outro grupo que não foram destinados ou predestinados para a salvação. Amém? Eu falei aqui quarta-feira, por isso que é importante você pegar o CD de quarta-feira para você entender o que nós estamos falando. João 18:37. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha. Quem é que ouve a voz? Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me... Quem é que ouve a voz? As ovelhas. Quem é da verdade? Quem não é da verdade não ouve a voz de Deus, não gosta, não suporta, não quer. Volto a dizer, não estou dizendo de pessoas que estão aí fora, não conhecem a Deus, ou se desviaram, se afastaram por alguma razão, motivo. Você é um filho, Deus vai buscar. Agora, existem pessoas que para elas não tem salvação. Existem algumas pessoas que nós não sabemos quem são, por isso temos que pregar a palavra, e não é porque você pregou para alguém hoje, 1 ano, 2, 10, e a pessoa não veio para a igreja, que significa que ela é filha do diabo. Não pense desta forma. Isso é uma forma equivocada. Agora, nós não sabemos quem são. Só os predestinados ouvem e seguem. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha a Bíblia falando novamente de predestinação, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Só vai crer aquele que já foi predestinado para crer. 1 de Pedro 1, 19 e 20. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Olha, o sangue de Cristo, a Bíblia diz que ele foi derramado antes da fundação do mundo, ou seja, Deus já havia preparado tudo. Não pense que as coisas aqui estão acontecendo olha, que sorte, o diabo frustrou os planos de Deus, mas aí Deus tirou da manga o plano B. Não, Deus já tinha ciência de tudo. Deus já tinha um propósito. A minha, a sua vida, as coisas não acontecem por acaso. Há um propósito de Deus. Sabe que até as pessoas que cruzam o seu caminho têm um propósito de Deus? Sabe que as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas têm um propósito de Deus? Sabe o teu companheiro, a tua companheira, teus filhos, tudo tem um propósito de Deus. Às vezes pessoas são colocadas nas nossas vidas para nós aprendermos com ela. Às vezes existem pessoas que falam,
Olha, eu não sei como é que eu consegui conviver com esta pessoa. Não sei como é que eu consegui passar tanto tempo trabalhando com aquela pessoa. Às vezes Deus permite essas pessoas ao seu lado para que haja um crescimento seu. Às vezes você é moldado através de situações como essa. Às vezes se faz necessário que algumas pessoas entrem na sua vida até para você começar a olhar com um olhar diferente para aquilo que Deus te deu. Às vezes é observando, é vivendo. Às vezes é na vida diária, situações que nós passamos, que nós começamos a entender algumas coisas. Você não está aqui só para viver esta vidinha, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Você não é uma plantinha. Você está aqui para que a glória de Deus seja vista através da sua vida. Você está aqui para mostrar para o povo que está aí fora que há um Deus soberano, um Deus maravilhoso, que cuida do seu povo, que abençoa, que prospera, que sara. Nós somos um testemunho vivo da grandeza de Deus. Amados, nós estamos aqui para mostrar para essa sociedade que vale a pena seguir o Deus que nós servimos. Deus nos colocou aqui para isso. Pastor, Deus não podia acabar com tudo e vai todo mundo para o céu? Amados, eu vou querer pensar o que Deus tem que fazer? Eu vou querer ser soberano? Eu vou querer agir? Não, Deus é Deus. Olha, eu já disse aqui, já disse em Santos, às vezes eu não sei nem administrar as coisas da minha casa. Às vezes, eu falei isto em Santos, às vezes chega em casa, lá vem a conta de luz, sujeito a corte. Eu digo, bem, se não pagamos a luz, não pagamos? Não pagou, vai procurar, não acha recibo, não acha conta. Às vezes a conta vem, não vem, põe na caixinha, vai para a água, sei lá. E a gente não lembra. Aí eu não paguei nem a conta de luz. Esqueci de... eu pendurei o negócio lá na quitanda. Por isso o quitandeiro me olhou, aquele olho de japonês dele, ele abriu o olho. Às vezes você nem lembra. Como que eu vou querer administrar a grandeza de Deus? Vou querer pensar como Deus? Vou querer achar que Deus deveria ter feito assim ou assado? Por que Deus não fez? Não, porque se eu fosse Deus... meu irmão, se eu fosse Deus, tu estava perdido. Vamos pensar aqui junto. Vamos pensar. Pensa numa pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa que mente, rouba, engana os outros. Pensa numa pessoa que já cruzou o teu caminho. Esta pessoa que você pensou, não pense mal dela, só pense. Aí de repente você sabe que esta pessoa está morrendo, precisa de um coração novo. Aí ela vai lá, bate na sua porta. Tudo bem, tudo bom, vim te visitar. Tudo bem, por favor, pode entrar. Sabe que eu estou morrendo? Sei, fiquei sabendo. Pois é, estou precisando de um coração. Você tem 3 filhos, você não poderia dar um filho seu, um coraçãozinho desse para eu poder pôr em mim e viver? Quem daria? Vou fazer diferente. A pessoa chega lá em casa, pastor! Em casa não tem campainha. Pastor! Aí saiu, oi, pois não, abençoado, estava aqui tirando um cochilo. Pois não. Ai, pastor, estou num desespero, pastor. O que foi? Entra, vamos conversar. Ai, pastor, num desespero. Eu soube agora há pouco que eu não duro mais um mês, pastor, meu coração está morrendo. Irmão, vamos orar. Senhor, vamos reunir a igreja. Não, pastor, não preciso de oração, preciso de um transplante. O irmão tem 3 filhos, Gabrielzinho, Laurinha, Luquinha. Veja aí, tira o coração de um deles e dá para mim. O quê? Eu já ia pôr para fora a pontapé, meu. Isso meu filho? O meu, logo o meu Gabrielzinho, minha Laurinha, meu Luquinhas. Não, irmão, peraí. Vamos arrumar um outro doido aí. Não, o meu não. Mas nós somos carnais. Agora eu vou vir dizer aqui, não. Eu, no ápice do meu amor. Que amor, meu irmão? Amor foi o que Jesus teve por mim e por você na cruz, sendo nós ainda pecadores, que morreu por mim e por você, nos amou, nos predestinou para Ele. A nossa natureza é má. Nós temos uma carne que não nos permite fazer o bem. Se não for pelo Espírito, você não vai fazer o bem para ninguém. Se não for submeter a sua carne à vontade de Deus, você não vai fazer bem para ninguém. Então nós vamos começar aqui a achar que nós... Não, porque se eu fosse Deus, pastor, Olha, o ser humano muda de opinião rapidinho. Vou te contar uma história.
Eu fui fazer um velório aqui em Peruíbe. Está com um mês atrás. Fui fazer um velório em Peruíbe. E a viúva estava muito chorosa, aquela coisa toda aí, aquele clima pesado no velório. E eu estava ali e falei, Senhor, que velório pesado. Dali a pouco, na hora de enterrar o falecido, a mulher começou a se jogar. Eu vou com você. Me leva, me leva, me leva. E eu disse, quanto amor. Eu fiquei emocionado, disse, tadinha, quanto amor. Ela me leva. E eu aqui segurando, calma, senhora, ela me leva. Amado, eu dei uma vacilada, essa senhora passou por baixo de mim e caiu no caixão. Eu já pensei logo, me leva, eu digo, taca a terra, taca a terra, taca a terra. Na hora que eu mandei tacar a terra, sabe o que ela disse? Me tira daqui, me tira daqui. Aqui que ela queria ir com o marido, queria nada. Queria fazer bagunça no velório, queria nada. Presbítero. O presbítero estava lá. E segurar, me leva, me leva, me leva, me leva, eu não sei viver sem você. Na hora que caiu, disse, taca a terra, o presbítero já pegou a pá e disse, agora eu enterro. O quê? Me tira daqui, pelo amor de Deus, eu não quero mais ir com ele. A gente muda de opinião rapidinho. A história do velório é brincadeira. Mas o ser humano, ele muda de opinião. Imagina, brincar de ser Deus. Não, eu quero desse jeito. Não, agora eu não quero mais. Não, eu quero... Deus, quando fez tudo perfeito. Deus pensou em cada detalhe. Sabe, Deus, quando te criou, pensou em cada detalhe. Eu vou dizer uma coisa para você. Você tem uma casquinha de ferida em casa, Deus pensou em cada detalhe. Mas, pastor, não podia ter tido uma educação melhor para pendurar pelo menos a toalha? Meus amados, isso aí tenta ensinar você. Mas é cada detalhe. Agora há pouco entrou o diácono Luiz no meu gabinete, eu disse, diácono Luiz, releve. Não leve. Mas era a blusa para um lado, estava um filho pendurado no lustre. Eu disse, Senhor amado, Deus pensa em cada detalhe. Porque eu sou um camarada chato, eu gosto do negócio aqui. Se virou, sabe aquele monk? Sabe o monk que fica... fui no escritório do doutor Rogério, cadê? Ele que foi arrebatado? Da doutora Fabiana, eu disse, o quadro está torto. Eu fiquei lá e ela disse, ei, pastor, não está legal. Eu fiquei lá 15 minutos arrumando o quadro do escritório dela. Eu chego aqui no meu escritório, mas olha, o quadro está torto. Eu arrumo, eu viro ele. E eu tenho os filhinhos que gostam de fazer uma bagunça. Cada um de nós vamos aprendendo as características que Deus nos deu, os detalhes que Deus, Deus te predestinou para Ele. Você é especial para Deus. Deus conhece cada detalhe seu e Ele é fundamental para a sua família, para as pessoas que te cercam e para a obra dEle. Quem está compreendendo? Então você não é uma obra do acaso. Você não é obra do acaso. Quando eu digo para você, salvação não é para todos, mas é para aqueles que o nome estão escrito no livro da vida. Então você tem que se sentir privilegiado. Olha Apocalipse 21, 27. Era esse versículo? Não? Então põe o que era. Eu pulei. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por... Cristo se entregou por quem? Por toda a humanidade? O que a Bíblia está dizendo? Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou e a si mesmo se entregou por quem que Jesus se entregou? Por sua igreja, pelos seus filhos, por nós. Então, há uma entrega por mim e por você. Nós temos que reconhecer isso. Nós temos que, nos alegrar com esta entrega. Agora sim, Apocalipse 21, 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma, contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Pastor, essa história do livro da vida é verdade? É verdade. Existe um livro da vida, na qual o meu e o seu nome está lá. E quem não tem o nome no livro da vida,
esses não pertencem a Deus. Quem são, pastor? Eu não sei, você não sabe, nós nunca vamos saber, a não ser quando chegarmos lá em cima. Agora, Deus sabe. Agora, se o teu nome está no livro da vida, você tem que agradecer a Deus, tem que glorificar a Deus. Não questionar, por que eu estou, por que não sei quem não está, por que isso, por que... Amados, Judas 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Tem um povo que a Bíblia diz que antecipadamente já foram condenados, são pessoas que negam a Deus, pessoas que nunca vão reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Existe um grupo de pessoas, que nós não sabemos quem são, que nunca irão reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Agora olha Daniel 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu... Quem que vai ser salvo, amados? O teu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Quem que vai ser salvo? O povo. Que povo? O povo de Deus. Não é o povo todo, o povão? Não é o povão. É aquele que for achado inscrito no livro. É Deus quem determinou. Lucas 10, versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado. Por que esta expressão arrolados? Porque os livros não é como nós conhecemos hoje, com capa, era um rolo, né? Era um rolo de couro, com a qual eles escreviam com tinta e pena. Então, por isso, é arrolado nos céus. Pastor, o nome de uma pessoa pode ser apagado do livro da vida? Isso é a história de quem não conhece a Bíblia. Tem uma passagem na Bíblia que diz que o nome vai ser apagado do livro dos viventes. Quando que o nome é apagado do livro dos viventes? Quando morre. Viventes é que está vivo. Morreu, o nome é apagado do livro dos viventes. Não do livro da vida. Porque Deus não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Então, Deus hoje não diz, tu és meu filho, amanhã tu não és mais. Hoje tu és meu filho, amanhã tu estás no inferno. Hoje você vai para o céu, não, amanhã você pecou, vai para o inferno. Não. Pastor, se a pessoa está na igreja, se desvia da igreja e vai para o mundo, ela vai para o inferno? Não. Ela vai colher disciplina, correção e açoite. A Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida. Então, tudo que o homem semear, isso também, tudo que a pessoa plantar de errado, ela vai colher. A maior expressão bíblica disso, universalmente conhecida, é a parábola do filho pródigo. Se ele foi lá, aprontou, estava debaixo da cobertura do pai, tinha tudo. Saiu, foi para o mundo, perdeu tudo, se estrupiou, se arrebentou, voltou. O pai disse, agora eu não te quero mais, cara. Agora tu vai para o inferno. Não, você é meu filho, estava morto. O pai acolheu, é filho. Filho é filho, aonde quer que esteja. Pode estar aqui na China, preso, solto, em qualquer lugar do mundo, filho é filho. Amém? Então, uma vez filho, filho para sempre. Pastor, com qual convicção, não sua, mas bíblica, o irmão me aponta isso? Apocalipse 3:5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da... Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, em Cristo nós somos o quê? Mais que... Você acha que Deus vai... Não, hoje eu acordei e decidi. Não, você está meio rebelde, filhinho. Tu vai para o inferno. Amado, que pai vai fazer? Nós que somos maus, diz a Bíblia, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Imagina se Deus é um Deus que... estou com raivinha de você. Raivinha tem um homem. Raivinha tem as pessoas. Hoje eu acordei mal-humorado contigo. Mal-humorado acorda o homem, Deus não. Deus não dorme, não dormita nem dorme o guarda de Israel. Quem está entendendo? Efésios 1, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Pastor, quem Deus consultou
para me salvar, para me escolher, Ele consultou o conselho da sua própria vontade. Eu queria, nesses 3 minutinhos finais, dizer a você o seguinte: você não é alguém que está aqui de passagem por acaso. Você é alguém conhecido e reconhecido por Deus como seu filho. Então nós temos que nos valorizar como homens e mulheres de Deus que nós somos. Nós temos que entender que nós estamos aqui para ser luz para este mundo. Nós temos que entender que nós estamos aqui para ser sal na terra, para ser cabeça e não cauda. Deus não te predestinou para Ele, para você ser capacho, para você viver aí sofrendo, mendigando pão, sabe, apanhando da vida. Deus te escolheu para Ele, para que você pudesse viver nesta terra como cabeça. Sabe, viver uma vida digna. O povo de Deus é o povo que menos se valoriza, amados. Você tem que se valorizar. Você tem que valorizar o seu chamado. Você vê o povo judeu se valoriza. Sou judeu. Onde o judeu chega, ele se valoriza. Você vê o muçulmano se valoriza. Você vê o budista se valoriza. Você vê o povo de Deus não se valoriza. O povo de Deus fica lambendo o pó da terra, fica se rastejando, se arrebentando, achando que ele não vale nada, que ele é o vermezinho de Jacó. Que vermezinho de Jacó que nada? Você é imagem e semelhança de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Então, ao invés do povo de Deus ficar em casa, choramingando as mágoas, desculpa a expressão, choramingando os problemas, sabe? Deprimido, contrito, você tem que levantar a cabeça e dizer, sabe de uma coisa? Eu sou um filho de Deus. Eu sou um abençoado, eu sou mais que vencedor, eu vou à luta, eu vou para a batalha, eu vou para a guerra, Deus vai me honrar, Deus vai honrar minha família, minha casa, eu vou ser restituído. Tem que levantar a tua cabeça. Tem que viver aí, sabe, com medo, chorar, desculpa a expressão, mas choramingando as pitangas. O que eu vou fazer da vida? Meu irmão, minha irmã, primeira coisa, assuma o seu chamado como filho de Deus. Diga, eu sou abençoado. Oh, senti firmeza aí. Sou mais que vencedor. Diga, eu sou cabeça. Diga, eu não sou cauda. Diga, eu sou sal da terra. Eu sou luz do mundo. Diga, eu tenho valor. Pega na mão do teu irmão e fala, cara, mina, tu tem valor. Tu tem valor. Tu tem valor. Tu tem valor. Você é valoroso. Amém? Você tem valor. Você não é qualquer pessoa, não. Você está pensando que você é pouca coisa? Melhora a postura aí. Até RPG eu tenho que fazer aqui. Ó. Melhora a postura, faz assim. Oh, depois você vê o diácono Adriano. Ele faz a postura dele, ele põe... Ele faz o RPG dele. Cadê ele? Não é ele? Ele vai assim todo... Ele... Diga, eu tenho valor. Diga, Deus me escolheu para Ele. Queria que você saísse daqui hoje pensando nisso. Você não, peraí, com todo o universo, com tudo, Deus me escolheu para Ele. Às vezes você não é nem escolhido para aquela peladinha de segunda-feira, você é a última a ser escolhido. Às vezes não é nem escolhido. Às vezes quando vão fazer alguma coisa, não, leva fulano não, come muito, leva não. Mas para Deus, você foi escolhido. Pastor, estou chateado porque não me convidaram, teve uma festa, não me convidaram. Não tem problema não, mas para Deus, você foi escolhido. Você está compreendendo? Vai ficar choramingando por causa disso, por causa daquilo. O mais importante é que o seu nome está rolado nos céus. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Pai,
Pai amado e eterno, Deus maravilhoso, queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero te agradecer porque o meu nome está arrolado nos céus. Queremos te exaltar, Senhor, porque o Senhor escreveu os nossos nomes do livro da vida e de lá ninguém pode tirar. Te rendemos honras, glórias e louvores, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o teu povo saia daqui nesta noite, meu Deus, convicto da importância e do valor que tem. Que cada um saia daqui entendendo que não são uma obra do acaso, mas são eleitos, salvos, escolhidos por ti desde antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor foi na cruz por amor de nós. E eu quero te pedir, Senhor, conduz o teu povo ao sair daqui de cabeça erguida. Se alguém tem se sentido fraco, desencorajado, se alguém, Senhor Jesus, tem se sentido desvalorizado, talvez por alguém, por alguma pessoa, pela sociedade, quizás pela igreja, que esta pessoa compreenda que não é assim aos teus olhos, Senhor, que por ti e para ti fomos feitos, fomos escolhidos por ti para viver a vida eterna, Pai, e para vivermos nesta vida, nesta terra, como propriedade exclusiva sua. Nos ajuda a nos valorizar e nos ajuda a compreender a importância que o Senhor nos deu ao ponto de ter se entregado por nós naquela cruz. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.